Eu sou o Luciano Vidigal, sou cineasta, sou preto, sou favelado. Tenho muito orgulho da minha trajetória e da minha luta e tenho a responsabilidade de trazer para o audiovisual uma democracia e uma diversidade igualitária relacionada à negritude. E toda vez que eu olho para essa molecada que está aqui na favela e para essa nova geração, eu percebo que nós somos potências e de que o cinema brasileiro precisa da gente, precisa dessa diversidade e que a gente vai enriquecer esse lugar. Porque eu repito, é do beco, é da favela que surgem as potências. Falando da minha pessoa, assim, até a nível da minha personalidade, eu diria que eu tô muito mais em contato comigo, assim, sabe? É impressionante, assim, como eu busquei isso, esse tempo para me conectar com o meu interior, né? Me auto-observar, me autoconhecer nessa profundidade e perceber que isso é tudo consequência de um mundo complexo relacionado ao capitalismo, relacionado ao egoísmo. E aí eu comecei a perceber o quanto o mundo é assim, sabe? Tem esse peso, assim. E relacionado à favela, eu escutei até o Mano Brown falando sobre isso. Falou, o Covid não assusta a favela, assim. A gente enfrenta durante muitos anos coisas muito piores. Então, assim, você percebe, não generalizando, mas de uma forma geral, que o Covid não assusta a favela, assim, nesse lugar. Isso é ruim, óbvio, mas tem coisas piores, tem coisas mais dolorosas, invisíveis e visíveis que acontecem aqui que assustam mais, assim. Então eu percebo que teve essa consciência de, enfim, essa consciência humana de tentar ter mais cuidado com a saúde, assim, mas durante pouco tempo, assim, não assustou muito, sabe? Então eu diria que mudou, sim, teve consciência de algumas coisas, mas a gente percebe essa mudança muito mais no asfalto, entendeu? Eu acho que o asfalto agora sentiu uma das coisas que a gente sente há muitos anos, assim. Sim, a ausência do Estado, total. Esses trabalhos socioculturais que tem dentro das favelas é um trabalho que o Estado deveria estar fazendo durante muito tempo, né? Então essa ausência, quer dizer, a presença do Estado, ela se faz mais forte no poder bélico, né? Que é, infelizmente, às vezes uma ação descontrolada policial que gera consequências trágicas, que são essas mortes que a mídia agora, de uma forma geral, está mais atenta, né? Eu acho que existe uma grande diferença. Nós, culturalmente, somos iguais, assim, as favelas brasileiras, mas somos diferentes, né? Essa geografia que existe, essas distâncias que existem, traz uma diferença cultural também, pequenas coisas, mas de uma forma geral nós temos uma igualdade, né? O favelado reconhece o favelado logo, assim. Mas a favela da Zona Sul é diferente da favela da Zona Oeste. Os territórios, né? É diferente, você vai ver que tem pequenas coisas diferentes ali, que isso é muito interessante, essa diversidade, né? Mas eu acho que a gente tem um pequeno certo privilégio de estar bem localizado em relação ao mercado, assim, eu diria. As coisas são mais fáceis, a gente tem uma praia que é democrática, que é mais rápida, assim, sabe? A nossa vista realmente é uma vista que inspira, é uma vista que, né, a gente acorda e essa vista dá, para quem é artista, então, mas é uma favela, assim, é o que eu brinquei, uma amiga minha falou, vocês são favela gourmet, né? Aí eu brinquei, eu falei, mas a gente aqui tem esgoto a céu aberto e tem muita coisa precária aqui, o Estado não está tão presente, né, na pirâmide de saúde, educação, assim, não está tão presente como deveria estar. Ela falou, é favela, mas vocês são gourmet, vocês são Zona Sul, então hoje em dia eu até levo de uma forma mais engraçada. Mas eu entendo essa diferença. Agora, eu acho que o que mudou muito o Vidigal foi o trabalho do Nós do Morro, assim, é impressionante, assim. É um trabalho de 30 anos e que tem muitas pessoas que estão na mídia, né? E isso trouxe um favelismo, né? O Marcelo Ilca falava patriotismo. Então eu acho que o fato de ter pessoas aqui que hoje são muito famosas e que estão na mídia, mostra um lado mais positivo daqui. Então os moradores daqui têm muito orgulho de ser do Vidigal. Nós do Morro faz um trabalho há 4 décadas aqui na cidade do Rio de Janeiro, dentro da favela do Vidigal, que é a sua matriz, um trabalho de arte, assim, focado no teatro, que consequentemente tem música e cinema. Mas o foco do Nós do Morro é dar acesso à arte a quem precisa de acesso. Foi pioneiro, né? 4 décadas fazendo esse trabalho aqui voltado à cultura e à arte dentro do Vidigal, um trabalho sociocultural, mas que ficou conhecido mundialmente depois do filme Cidade de Deus. Foi indicado a 4 Oscars e que 70% do casting
do Cidade de Deus são atores aqui do Nós do Morro. Trabalhei, eu fiz pesquisa de elenco no filme Cidade de Deus. Foi ali que foi meu estágio cinematográfico ali. Eu estava estudando cinema. Inesquecível. Inesquecível, porque quando eu trabalhei no Cidade de Deus, é um filme importante para a história do cinema brasileiro. Eu aprendi toda essa metodologia da relação com o ator, né? Essa metodologia de linguagem, narrativa, do naturalismo / realismo. Ver ali o Fernando Meirelles e a Kátia Lund ali decupando, escolhendo o elenco, eu ali meio que estagiando ali, que foi um estágio, né? Ficar perto deles nesse momento, mudando o roteiro, então isso é inesquecível, assim, eu digo que foi o meu grande estágio cinematográfico, ali eu aprendi muito. Depois eu fui para o Cidade dos Homens, né? Eu fui ator no Cidade dos Homens, na série, no filme, pude ajudar no roteiro também, então assim, toda essa linguagem ali relacionada à favela, esse realismo com os atores me ajudou muito no meu trabalho hoje como diretor. O Nós do Morro ele existe há 4 décadas, quase 4 décadas. Eu estou no Nós do Morro há 30 anos, assim, desde criança. Então, desde criança que eu vim trabalhando muito, comecei como ator, né? E aí fiz alguns filmes importantes e tal, e depois eu comecei a estudar cinema e me tornei diretor. E dentro disso eu gosto de jogar nas 11, eu gosto de preparar ator, eu gosto de escrever roteiro, então são coisas que no futebol a gente diria que joga nas 11, né? Mas sou mais diretor hoje, assim. Sou ator também, mas sou mais diretor. É o que eu tenho mais atuado ali. E com o Cavi é meu parceiro de vida e meu parceiro de arte, né? O Cavi ele virou meu amigo, ele produziu meu primeiro curta chamado Neguinho Kika. Eu tive um irmão que foi traficante e assim que meu irmão saiu do tráfico, ele estava tendo problemas de arrumar trabalhos, enfim, ele queria trabalhar e o Cavi me ajudou nisso. Ele ligou para o tio dele que tinha um restaurante na Cobal e falou... Ele foi a primeira pessoa a dar um emprego para o meu irmão, assim. Então ele se tornou... Eu tenho uma relação afetiva com o Cavi, assim, de amigo e de artista. E aí eu fiz o filme Cidade de Deus, né? Trabalhei na pesquisa de elenco, foi um trabalho fundamental ali, preparar os atores ali também. 10 anos depois, eu sou ator, sou preto, moro na favela e eu percebi a mudança na vida desses atores. Eu já tinha passado por isso, eu sei que o mercado é racista, o mercado audiovisual, o mercado artístico, né? Reverbera o racismo estrutural que a gente vive na sociedade, e eu sabia que eles iam enfrentar algumas coisas assim. Então eu fui começando a perceber essa coisa de lidar com o sucesso, o filme que tinha sido indicado a 4 Oscar, né, que tinha, enfim, para eles era um mundo muito grandioso, glamour, e ao mesmo tempo a realidade de ser ator preto no Brasil. E aí, 10 anos depois, o Cavi me procurou e queria falar e fazer um documentário sobre o filme. Eu falei, Cavi, vamos focar nos atores, vamos fazer um documentário na vida desses atores, representando os 10 anos do filme e os 10 anos do Brasil, assim. Então foi isso, eu digo que o Cidade de Deus 10 anos depois é o meu alter ego ali, como ator preto, assim, sabe? Eu compartilhei e compartilho de muitas ideologias que os atores colocam ali. A câmera seria o microfone, seria o palco desses atores para falar sobre o racismo estrutural no Brasil. Eu diria que eu ainda estou atravessando. É muito duro, é muito árduo, sabe? E eu conversando com a minha terapeuta, ela falou, Luciano, hoje você tem muita consciência do que é o racismo na sua vida, do que é o racismo na sociedade. E não tem mais volta. Hoje eu estou muito mais consciente, então eu te digo que eu ainda estou atravessando. Até para eu fechar uma equipe black, às vezes é difícil. Às vezes eu falo, estou fazendo um documentário que vai falar sobre o racismo estrutural, eu quero que a minha equipe seja, na sua grande maioria, de profissionais negros e negras. É difícil ainda isso, sabe? Não é difícil porque não tem, porque a gente tem. É difícil porque ainda subestimam. É um trabalho muito delicado, assim, sabe? E às vezes está no inconsciente da branquitude, ainda nos olhar com um olhar de superioridade. É importante dar essa oportunidade, sim, mas são profissionais muito qualificados. Então, assim, eu ainda enfrento, não é fácil. É muito árduo, muito duro. Eu tenho alguns traumas, principalmente como ator, né? De eu sempre estar sendo colocado nesse lugar do personagem que está ligado ao marginal, ao traficante, a esse submundo, porque eu sou preto, sabe? Eu estava fazendo um parâmetro dos meus personagens como ator, que isso vai virar um documentário. Eu comecei com menino de rua, eu fiz menino de rua, assim, quando criança, durante muito tempo, assim. E sempre me incomodou, eu queria sempre usar um terno, eu queria estar num cenário, ou meu personagem tivesse uma família. Nunca teve isso, sabe? Na dramaturgia ou na narrativa dos filmes que eu participei. Então, muito árduo. Então, até hoje é uma luta. Hoje, no lugar de diretor e autor e roteirista, eu tento reverter isso e humanizar, porque eu acho que a virada vai vir daí. Então, ainda é uma luta, ainda é um trabalho árduo para enfrentar, assim.
tem uma coisa que assim, eu faça você mesmo, se autoproduza, que isso aconteceu depois do cinema digital. Então eu acho que fazendo os meus produtos, me autoproduzindo, junto com parceiros como Cavi Boss, enfim, eu acho que eu comecei a enfrentar daí, eu comecei a mostrar um outro lado para o mercado, assim. É importante ter referências, é importante um menino negro que quer ser cineasta ou, enfim, quer ser um artista plástico, ele ter referências, né? Ser um músico, enfim. E eu acredito que a música sempre esteve à frente disso. As minhas maiores e primeiras referências foi a música. Foi o Cartola, foi o Racionais, foi ali que eu comecei a me enxergar na arte. Já que ela tem a função de espelho, como diz o Shakespeare, né? A arte é um espelho da sociedade. Então é importante a gente produzir referências, eu acho. E essa nova geração está vindo com tudo, assim. Eles têm a internet muito forte, que eu não tive muito forte, tive depois de adulto. Então eu percebo que essa nova geração vai vir com tudo, assim, nesse lugar. Uma sensibilidade maior, no mundo, de verdade, até nos artistas. Eu percebo os filmes que são feitos com essa temática, como são bem profundos e sensíveis, e muito sensíveis, eu percebo. Então eu acho que o ser humano foi para esse lugar de sensibilidade, de repensar o mundo, de repensar o ser humano, sabe? Mudou nesse lugar, de verdade, a gente está mais profundo, assim. Alguns mais pessimistas, alguns mais otimistas, mas eu acho que, de uma forma geral, a palavra sensibilidade ficou mais forte. Eu percebo, muito forte, assim. E os meus projetos não pararam, assim. Eu estou com 2 projetos grandes, né? Que são um longa-metragem que o Cavi é um dos produtores, o Kaká Diegues é um dos produtores, e a gente está com a Takaká Filmes, chamado Casa Branca, que é uma história real adolescente daqui do Vidigal, né? Que a Globo Filmes também entrou, veio com o fundo setorial. Vou estar filmando logo depois que isso passar, acho que em janeiro. E um documentário, série documentário, que vai falar do racismo estrutural, do genocídio, assim, do jovem negro desde a escravidão. São 2 grandes documentários que eu estou em contato com alguns players, enfim. E eu estou muito home office, assim, eu gosto muito de trabalhar, né? Então não parou, eu estou muitas reuniões, enfim. Então eu continuo em casa trabalhando muito.